práticas inspiradoras de iniciação científica. E então eu intitulei, né, a nossa roda de conversa como Práticas em Iniciação Científica e vou falar um pouco das nossas experiências. Eu sempre uso o plural em tudo que eu vou falar, porque tudo aconteceu só por causa de um tanto de pessoas. Então, nada disso foi feito sozinha. Então, o plural ele vai estar em todas as minhas falas. Vocês fiquem à vontade também para poder perguntar, me interromper, para a gente ter aí um momento bem interessante, cheio de aprendizagem. Eu comecei com uma citação de Costa e Zampero sobre o que é iniciação científica na escola. Eu não quis estender muito sobre esse assunto, porque eu estou falando com professores que fazem feira de ciências, que fazem iniciação científica, que têm total experiência com esse processo todo, mas eu não quis deixar de fazer essa citação para que a gente pense o quão importante é essa iniciação científica hoje, estando presente dentro da educação básica. É muito recente a iniciação científica na educação básica, como ela alcançou hoje. Então, quando ele traz para a gente que ela vem perfazendo um processo contínuo de investigação, sendo uma forma ativa de preparar os estudantes para a compreensão integral de ciência e tecnologia, eu acredito que é esse o caminho para a gente realmente fazer a investigação científica, a educação científica, se aprimorar cada vez mais dentro das nossas escolas, permitir que os nossos alunos participem do ciclo investigativo, que eles tenham contato com várias experiências, com várias formas de fazer ciência, e a partir disso, eles desenvolvam aquilo que eles tanto gostam, né? A partir do contexto deles também. E aqui, né, um pouquinho do que eu vou colocar é a nossa história, que Matheus Leme, eu coloquei um pouco sobre os nossos desafios. Eu acho que é sempre muito importante a gente falar dos desafios para que a gente consiga mensurar, né, o tanto que esse trabalho que nós desenvolvemos na iniciação científica, na educação básica, ele é um trabalho mesmo de formiguinha, cheio de desafios, cheio de vontade, cheio de coragem, mas que precisa muito, né, dessa perseverança mesmo dos professores. Então, um dos maiores desafios que sempre fizeram parte da nossa prática aqui foi essa questão da autonomia ao estudante, dar autonomia. A iniciação científica permite isso, que a gente consiga dar autonomia e fazer com que eles cada vez mais se interessem, né, com a iniciação científica de um modo geral. Deixa eu fazer uma pergunta. O slide está bom? O tamanho? Ou vocês desejam que eu aumente? Tá bom, dá para ver. Então tá jóia. Romper o modelo tradicional de ensino, esse eu acho que é o nosso desafio maior, porque cada vez que essa proposta de iniciação científica ela chega na escola, ela rompe uma barreira. E essa barreiras que são colocadas muitas vezes por nós mesmos, por nós professores. Então, quando chega uma proposta de iniciação científica nova numa escola, o sair, né, daquilo que nós já vivemos e vivenciar uma coisa nova costuma ser um dos maiores desafios. Então, sempre que nós buscamos aprimorar, né, e desenvolver a iniciação numa escola nova, o maior desafio nosso sempre foi esse primeiro contato com os professores, os alunos, né? É muito difícil a mudança, assim, de um modo geral, para todos. Incentivar a curiosidade e o interesse pela ciência é um desafio, mas eu acho que é um dos mais simples, porque a gente fazer isso através de feira de ciências, fazer isso através dos projetos de investigação, fica muito mágico, porque os estudantes, eles têm certa fome desse conhecimento mesmo, dessa forma de fazer ciência de modo que dê autonomia, que permite a ele ser ativo no processo. A questão do contexto escolar, né, ultrapassar essas barreiras do contexto escolar, com todas as dificuldades que nós temos em relação a currículo, ao tempo e espaço escolar de um modo geral. Refletir sobre a necessidade de colaboração externa. Então, esse é um desafio que eu acredito que ele vai sempre existir
em qualquer espaço de iniciação científica. A gente sempre estar atento nessa reflexão sobre o quanto eu preciso do outro e o quanto eu preciso também me dispor para o outro, porque só um ajudando o outro que a gente realmente consegue fazer esse processo todo ter sucesso. Então, essa reflexão ela é um desafio contínuo. O que eu estou fazendo para melhorar a minha escola? O que eu estou fazendo para melhorar a minha cidade? Como eu posso contribuir com alguém que esteja fazendo isso? Então, são reflexões-chave, assim. Estabelecer relações de respeito, confiança, responsabilidade e admiração entre professores, orientadores e estudantes. Ainda não é comum, né, a iniciação científica como prática cotidiana na educação básica. Então, as escolas que fazem isso são escolas diferenciadas. Então, é fato que se a escola que vocês trabalham desenvolvem essas coisas todas, vocês são profissionais diferenciados. Então, o maior desafio desse processo é manter esse ciclo, permitindo que essas 3 palavrinhas-chave, respeito, confiança e responsabilidade, una tanto os professores, orientadores, quanto os estudantes, né? Essa relação mesmo de afeto que é desenvolvida entre as feiras. O tempo todo, aqui em Matheus Leme, né, nas outras cidades que eu tenho projeto ativo em iniciação científica, uma das coisas que sempre fez com que a gente alcançasse sucesso foi a participação ativa dos estudantes junto com a gente. Então, às vezes, nós não tínhamos tanto amparo dos professores, por ser tudo muito novo. Mas os estudantes, eles de cara, eles chegam, eles abraçam, eles querem participar daquele processo. E isso faz com que a gente perceba o quanto que nós temos papéis, assim, fundamentais na vida deles. Eles passam a nos ver de um modo melhor, eles passam a nos reconhecer como pesquisadores, como os profissionais que realmente somos ali dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu quis elencar esses desafios porque eu sei que eles são desafios gerais, que fazem parte da vida de vocês e também fazem parte da nossa vida aqui e vão fazer sempre, porque é um processo que nós somos todos pioneiros. Então, quem inicia algo sempre pega a maior parte do desafio. Estamos deixando boas sementes para outros professores, mas nós somos muito responsáveis por essas mudanças também que vão vir. Eu vou começar contando um pouco da nossa experiência em iniciação científica, falando da cidade, né? Eu sou de Matheus Leme, na verdade eu sou de Belo Horizonte, vim para Matheus Leme para fazer faculdade, e aí casei e fiquei aqui. Agora eu volto para Belo Horizonte todos os dias para trabalhar, mas não tenho vontade mais de sair dessa cidade. Então eu coloquei essa foto, que é uma foto que mostra que é uma cidade pequena, né? A gente está cercado de uma serra lindíssima, a nossa feira acontece embaixo dessa serra, que chama Serra do Elefante, e essa cidade começou a ficar diferenciada em Minas Gerais, tanto que no meu doutorado eu faço um estudo de caso sobre Matheus Leme, em relação às feiras de ciências. Eu vou contar um pouco sobre como que foi esse processo, para, né, a gente poder discutir um pouco sobre. Eu sei que vocês também, assim, são Rio Grande do Sul por si, é um exemplo em iniciação científica, né? Então, é bom compartilhar isso com vocês. Eu coloquei alguns dados sobre Matheus Leme, para a gente poder fazer uma mensuração, assim, sobre que cidade é essa, né? Algumas informações que, quando a gente fala nesse cenário positivo de iniciação científica que a cidade tem, é importante a gente contextualizar que é uma cidade cheia de problemas, como boa parte das cidades do nosso país em relação à educação. Primeiro eu coloquei que ela fica na região metropolitana de Belo Horizonte, então ficamos bem próximo da capital, a 60 quilômetros, a nossa população é 30 mil habitantes, 31 mil, então é uma cidade pequena, então é mais fácil, eu sempre acho também que cidade pequena, a gente tem muito mais sucesso em projetos de rede colaborativa, porque todos nós nos conhecemos.
E aí, então, um começa a ver o trabalho do outro e fica interessado naquilo ali, fica todo mundo muito perto. Então, qualquer um encontro junta todo mundo. Então, é um ponto positivo, assim, da cidade pequena, nesse sentido. O nosso IDH, então, em termos de posição, né, quanto à questão econômica de Matheus Leme, a gente fica em 177, Minas Gerais tem 853 municípios, então não somos uma cidade rica, não é uma cidade que tem dinheiro para investir nessas questões todas, a gente faz as coisas na marra, na busca mesmo, então eu sempre gosto de colocar isso no sentido que não somos privilegiados, nós buscamos os nossos privilégios, bem como todos os outros professores, né, das escolas públicas de um modo geral. E aqui, o último tópico, eu coloquei sobre a escolaridade da população de Matheus Leme. Então, é um dado que ele mostra o quão importante a gente está fazendo esse processo de desenvolvimento da educação aqui dentro da cidade. Então, foram esses números que sempre deixou a minha equipe, assim, muito reflexiva sobre o quanto que a gente precisa pensar nesses números e atuar para que eles melhorem. Então, esse gráfico do lado mostra a escolaridade da população, né? Então, vocês podem observar que é muito baixa a escolaridade, de um modo geral. Tem os dados do IBGE, né, mostram que 56% dos habitantes não concluíram o ensino fundamental, e desses 13% nunca chegaram a frequentar a escola. Então, são muitas famílias que não conseguem assinar o bilhete que a gente manda para o filho, famílias que não conseguem assinar e entender um termo para que a criança viaje para participar de uma feira de ciências. Então, é aquela questão assim, se essas famílias têm essa condição, o que nós vamos fazer para os filhos dessas famílias para que eles mudem esse cenário? Então, esses últimos anos têm mostrado para a gente que esse movimento de levar a ciência e tecnologia tem aproximado muitos jovens, e eu acredito que até a nossa aposentadoria, a gente vai ter contribuído um pouquinho mais para a mudança desses números, assim, de um modo geral. Em termos de feira de ciências, Matheus Leme e as feiras, a gente começou a fazer feira em 2011, então é muito recente a nossa trajetória com feira de ciências. Só que a cidade já tinha feira de ciências desde 1980, mas aquele modelo de feira de ciências bem tradicional, que veio lá da história, né, desse movimento de ciências americano. Então, era muito aquela feira show. Então, as crianças e os adolescentes tinham uma sala toda para mostrar um projeto, eles enchiam um balão, cobriam a sala toda de TNT, e faziam, assim, muitas coisas todas, assim, para o visual da feira, e não havia uma preparação para esses projetos de longo prazo. Então, eram projetos que tinham temáticas, as crianças e os adolescentes preparavam para aquela temática e faziam uma exposição. A partir de 2011, começamos a mudar esse formato para que realmente começasse a acontecer a iniciação científica. Então, eu fiz um gráfico mostrando um pouco dessa quantidade de estudantes e professores, aqui o dado em termos de projeto, né, quantidade de projetos, quantidade de estudantes e professores juntos, que começaram a se envolver nessas iniciações científicas. E aí a gente tem hoje um crescimento de 675%. Mas é muito fácil a gente pensar nesse crescimento, assim, é muito lógico, porque uma vez que não tinha, começa a acontecer, a porcentagem, ela cresce rapidamente. Então, é uns números que eles precisam ser bem analisados, né, para essa questão toda. E o que eu considero que foi o ponto principal, assim, para a mudança dessa forma de fazer ciência aqui para a gente, foi esse projeto, que é o projeto do Pariri. Foi um projeto que aconteceu na Escola Estadual Manuel Antônio de Souza, com esses 3 alunos. Eu gosto muito de colocar essa foto, a gente usa ela, assim, em vários lugares, porque eu acho que ela é realmente uma foto inspiradora.
esses alunos desenvolveram uma pesquisa com uma planta medicinal que chama pariri, o nome científico é a Rabidia chica. Esse projeto ele tem todo um contexto aqui dentro da cidade, por isso que eu sempre falo que ele foi esse divisor de águas, assim, do que fazíamos antes para o que fazemos agora. Aqui é muito comum as pessoas falarem dessa planta. O pariri, ele praticamente existe, assim, em boa parte dos quintais da cidade de Matheus Leme, e as pessoas tomam pariri para tudo. Então, é um remédio, uma planta que parece mágica, assim. E aí, em 2011, os alunos, né, pensando também numa feira de ciências e tal, eu tinha ficado sabendo sobre essa planta, e a gente começou a investigar sobre o pariri. E foi uma iniciação científica, então foi realmente aquele primeiro contato com a investigação, definimos objetivos, começamos a pensar nos métodos, e eles foram apresentar o projeto na FEBRASE, né, todos vocês devem conhecer, lá na USP, e lá na USP a gente teve a oportunidade de participar da Intel-ISEF, lá nos Estados Unidos. Então, o fato de 3 alunos de uma cidade pequena, foram os 3 primeiros projetos, esses 3 alunos foram os primeiros de escolas públicas de Minas a sair para fora do país para participar de feira. Não se falava muito nisso aqui. Pelo menos assim, os números também não mostram essa participação. E aí, quando esses alunos voltaram dos Estados Unidos, começou meio que virar uma febre, assim, né? Então, nossa, eu também quero fazer esse negócio, como é que eu vou fazer esse trem? Né? Esse povo vai lá dos Estados Unidos, como assim? Eu vou pesquisar planta também, tanto que pesquisa com planta na cidade, até hoje, é uma das principais, por causa dessa história do pariri. E aí, no ano seguinte, os meninos foram novamente, aí foi quando a gente fez essa foto, foram eles numa premiação, né, em Intel-ISEF, e aí, então, foi uma festa quando eles voltaram. Então, assim, eles andaram no carro de corpo de bombeiro pelas ruas da cidade, parecia jogador de futebol voltando com o prêmio da Copa do Mundo, assim. E isso chamou muita atenção, tanto dos diretores, né, da gestão escolar, quanto dos professores. E a gente começou, então, a reconfigurar as nossas feiras de ciências, a pensar numa feira de ciências que realmente promovesse isso para todos, porque, de certa forma, era muito ruim para mim, enquanto professora, porque eu ali estava com 3, mas eram 5.000 que queriam. Então, a gente precisava mudar aquela forma de fazer. Eu não posso fazer iniciação científica para 3 pessoas, eu tenho que fazer para todos que está comigo naquela escola. Então, quando a gente reconfigurou esse processo, abriu muito a mente. E, assim, para mim também, esse projeto foi extremamente importante para a minha carreira enquanto professora, porque eu pude experimentar, vivenciar o que é esse mundo todo das feiras de ciências. E então foi um professor incentivando o outro, né? Começou na escola de Azurita, a escola Manuel Antônio de Souza, e aí aquele burburinho de cidade pequena, né? Eu começo a te contar, você fala para o outro, que fala para o outro, e aí de repente nós todos estávamos envolvidos, estávamos picados pelo bichinho da Feira de Ciências, e as escolas começaram a fazer suas feiras, né? Todos vocês também já foram picados. Então, fazemos parte desse grande ciclo da iniciação científica. E quando esse processo de contaminação ele começa numa escola, numa cidade, né, num estado, é a hora muito importante de aquele grupo de pessoas dentro da escola sistematizar as ações. Então, foi um momento, por volta de 2012, 2013, que foi de suma importância a gente pensar em que a gente queria. Né? Se estamos contaminados e gostamos desse processo, o que a gente quer fazer dessa coisa toda? Então, foi um período de muita organização das ideias, de modo a contemplar os diferentes sujeitos, porque também não é todos os professores, não são todos os alunos, isso a gente não faz pensando que vamos atingir 100%. Na verdade, eu sempre tive muito isso comigo, a gente dá oportunidade para todos, mas a gente vai ter uma quantidade de estudantes que vão se destacar mais para aquilo. E esses que se destacam, a gente consegue oferecer muitas oportunidades.
Então, é muito bom a gente pensar nisso, assim, o que eu quero para a iniciação científica da minha escola? Como vai acontecer isso na minha escola? Né? O quanto eu posso colaborar? E aí, uma forma da gente fazer isso foi através da AMPIC. Chegou uma hora que nós percebemos que o espaço escolar não era suficiente para a gente conseguir fazer isso num nível maior, porque já tínhamos as feiras de ciências acontecendo em todas as escolas, tínhamos os estudantes cada vez mais participando de outras feiras. Então, quando a AMPIC nasceu em 2016, um dos maiores problemas nossos eram como orientar esses projetos para feiras externas, como é que a gente ia mediar recurso para fazer esse processo todo também. Então, era uma das nossas maiores dificuldades. E aí, então, a nossa prática pedagógica ocasionou na fundação de uma associação. Recente agora, a gente está mexendo com um clube de ciências aqui, e aí eu fiquei lembrando, junto com uma outra professora, sobre qual que era a proposta da AMPIC inicial, e a nossa proposta inicial era um clube de ciências. Mas daí, na hora que a gente foi fundamentando, né, e pensando melhor, sistematizando as ideias, a gente percebeu que a gente precisava realmente de uma instituição que nos fortalecesse enquanto pesquisadores. Então, foi a decisão de fazer uma associação, né, como uma personalidade jurídica de direito privado, mas, né, como sociedade civil, fez com que a gente tivesse autonomia administrativa e financeira. Então, a fundação da AMPIC deu para a gente, enquanto professor, o direito de fazer aquilo que nós acreditávamos da forma como nós queríamos. Dentro das escolas, a gente estava se sentindo muito limitado, porque dentro da escola eu faço a minha feira de ciências para os meus alunos daquela escola. Só que tinha chegado nesse momento outros estudantes. Então, lá atrás, enquanto no projeto do Pariri eram 3 alunos e a gente queria desenvolver para a escola, na fundação da AMPIC, a escola já estava toda contaminada, então a gente precisava expandir isso mais. E aí surgiu a AMPIC, e no mesmo ano do surgimento da AMPIC, a gente fundou a FEMIC, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, e a gente vai discutir aí algumas coisas. A AMPIC ela foi fundada em 12 de novembro de 2016, foi uma assembleia extraordinária que nós fizemos, né, e os professores interessados em iniciação científica, que gostavam desse processo, compareceram, e aí nós, como toda associação, no momento de fundação, a gente elegeu a diretoria executiva, o conselho fiscal, a foto à esquerda da diretoria executiva da época, e o que foi muito interessante na fundação da AMPIC foi a participação dos alunos. Nós começamos com 18 pessoas, e boa parte deles alunos, né? Aquela foto foi uma foto da nossa primeira assembleia. Então, dá para ver os rostinhos lá atrás de jovens que eram estudantes que haviam formado recente, mas não queriam ficar distantes da Feira de Ciências. Então, buscar esses alunos que formam para o processo é de extrema importância, porque, eles nos ajudam efetivamente para todas as tarefas, eles são fontes de inspiração para os colegas, e a gente continua contribuindo para a formação deles. Então, à medida que eles foram chegando para a AMPIC, a gente conseguiu realmente somar mais em termos de alcance, assim, ela não é uma associação de professores, ela é uma associação de sujeitos escolares que gostam de ciência, que gostam de tecnologia. E isso ofereceu para a gente, permitiu essa rede de apoio, inclusive com as famílias. Então, as famílias, junto com a gente nesse processo, é muito válido mesmo. Então, assim, foi uma coisa que nós sempre buscamos muito, trazer a família para dentro das escolas, para dentro da associação, para dentro da FEMIC. E para a gente trazer a família para dentro de feira, é muito mais fácil que a gente trazer para dentro de outras atividades dentro da escola, porque pelo menos aqui em Matheus Leme fazer uma reunião escolar comum para falar dos assuntos todos escolares,
parece lá meia dúzia de pais e... Agora, nas nossas feiras de ciências, a escola enche, porque eles conseguem acompanhar o desenvolvimento do filho ali naquela produção daquele projeto. Então, ele ir na feira de ciências é uma forma dele prestigiar. Então, isso faz com que o nosso trabalho nesses eventos, o nosso trabalho na iniciação científica, seja mais reconhecido. Porque se a família fica do nosso lado, a gente já tem, né, boa parte daquilo que a gente precisa dentro desse processo todo. Aqui eu coloquei em números um pouco dos dados da FEMIC, para vocês perceberem os crescimentos, né, entre um ano e outro. A nossa primeira FEMIC aconteceu em 2017, no mês de agosto. Aí fizemos 2017, 18, 19 em agosto. E aí esse ano vamos fazer em dezembro, porque não foi possível para a gente fazer uma feira em agosto, devido a essas questões todas que nós estamos vivendo, e optamos também esse ano, né, obviamente como todas as outras feiras, em fazê-la em modo virtual. E eu gosto muito de ver os gráficos da FEMIC, porque eles nos mostram o quanto que esse movimento, ele cresce, ele é sempre muito contínuo. Então, a nossa primeira FEMIC, ela foi feita assim com muita dificuldade. Foi um evento que nós, enquanto coordenadores, aprendemos demais sobre o que devemos fazer, o que não devemos fazer. O que não devemos fazer é o que a gente mais aprende nas primeiras edições. Então, esse aprendizado de observar os pontos negativos e melhorá-los a cada ano é fundamental, assim, essa ação reflexiva, né, de olhar para aquilo e perceber o que a gente pode fazer para que aquilo aconteça no ano que vem melhor, no ano seguinte melhor. E aí a gente foi remodelando a cada ano também a FEMIC. Então, hoje nós temos 3 modalidades na FEMIC, a FEMIC Júnior, que atende da educação infantil aos anos iniciais, a FEMIC Jovem, que vai dos anos finais ao ensino médio técnico, e recente a gente inaugurou, vamos dizer assim, a FEMIC Mais, que a gente atende todo o resto, todo mais. E aí entra a educação de jovens e adultos, entra universitários, mestrandos, doutorandos, profissionais formados, família. Então, já aconteceu de familiares terem uma ideia lá super legal, começarem a se apropriar do ciclo investigativo e eles montam um pôster e vai. Então, é bem assim, de início, mas, nossa, será que isso vai dar resultado? E a FEMIC+, ela realmente nos mostrou o quanto que é mais esse processo de iniciação. Ele é para todos, e precisa ser cada vez mais para todos. E esse gráfico embaixo mostra de rosinha as meninas, de azul os meninos. Uma forma muito... Não é nenhuma forma, um resultado que sempre chama muito a nossa atenção. Eu não sei se é pelo fato das coordenadoras da FEMIC serem mulheres, mas as nossas feiras, os nossos eventos têm uma participação muito significativa de meninas. E como todos vocês sabem, a participação de meninas em projetos na área de ciências exatas, engenharia, computação, nas ciências de um modo geral é menor. Na maioria das feiras de ciências, na maioria das escolas de robótica, de tecnologia, nas escolas que fazem esse tipo de trabalho, majoritariamente são os meninos. E a gente consegue manter essa participação das meninas, inclusive, né, a cada ano aí elas têm sobressaído os meninos de uma forma muito, muito interessante, assim. Então, eu gosto muito de destacar isso para a gente pensar na diversidade e pensar também no quanto que a gente precisa, em termos de sujeitos políticos, porque enquanto a gente organiza uma feira, nós somos sujeitos políticos, pensar em todos os grupos que precisamos envolver. Então, a cada ano eu fico pensando, assim, entre uma coordenação e outra da FEMIC, e agora, o que a gente vai fazer, uma vez que temos mais experiência, para ter mais pessoas diferentes, para termos mais diversidade nesse processo. E isso é a sensibilidade da coordenação mesmo. Então, eu sempre gosto de falar isso nas oportunidades que eu tenho para falar sobre feira,
porque eu sinto o quanto é urgente pararmos para pensar nessas coisas. A gente precisa fazer dando oportunidade para todos, e oportunidades iguais, né, para um modo geral, mas também precisamos dar oportunidades diferentes para os diferentes. Então, considerar todos esses aspectos. Eu amo de paixão, assim, quando eu chego na FEMIC e eu vejo a diversidade que ela é, pela sua cara, assim, sabe? A gente olha a FEMIC e a gente vê todos os sujeitos participando. Então, essa construção, ela precisa estar sempre mesmo na nossa prática. Aqui um pouquinho das áreas, eu acho que o gráfico, não sei se ele vai estar vendo bem aí, que eu fiz uma outra configuração aqui para não ficar vendo o rostinho de vocês também enquanto eu falo. E aí, as nossas áreas científicas, então, todas as nossas atividades, elas não são voltadas só para as ciências da natureza, tudo que fazemos são para todas as áreas do conhecimento, e eu super aposto nisso. Em todos os espaços que eu tenho para falar sobre iniciação científica, eu falo sobre a diversidade de áreas que a gente precisa ter dentro desses eventos. Então, Feira de Ciências não é mais para ciências, biologia, física e química. Feira de Ciências hoje é para todos, né? Ela não pode ficar mais na coordenação só dos professores de ciências, biologia, física e química. Precisa se envolver todos, cada vez mais todos nesse processo, porque todos nós formamos sujeitos investigativos. Então, promover uma feira, promover a iniciação científica com esse caráter, a gente dá oportunidade tanto para os alunos que gostam de diferentes coisas, quanto também para os professores nas suas diversas áreas, né? E aí, turma, eu vou mostrar um pouquinho dos nossos projetos que ficam por trás disso, né? Para a gente conseguir fazer com que essas coisas aconteçam, no decorrer do tempo a gente teve que ir complementando o nosso arcabouço de ideias para que a gente consiga fazer com que esse processo seja contínuo. Eu nunca quis, junto com as outras pessoas que trabalham comigo, então a gente compartilha da ideia do quê? Que a Feira de Ciências ela não pode acontecer só numa época do ano. A Feira de Ciências, naquela época, é a oportunidade de comunicação dos resultados. Mas todo o processo precisa permanecer o ano inteiro, que aí passa a ser rotina. E eu tenho muito uma fala, assim, nas escolas, é devagar e sempre. Que se for muito intenso, acaba rápido. É igual paixão, assim, igual amor, né? Tem que ser devagar e sempre. Porque aí a gente também não se sobrecarrega. Se a gente faz intensamente, na hora que termina a Feira de Ciências, a gente pensa, nossa, ano que vem eu não vou mexer com isso. É muito loucura essa coisa toda. Agora, se a gente vai fazendo ela aos poucos, de forma colaborativa, com projetos por trás, fundamentando essas ideias, a gente costuma atingir mais sucesso. Então, um pouquinho, a gente tem hoje na associação a Rede Mineira de Feira de Ciências, ela foi formada em 2018, então foi uma rede onde todas as escolas que fazem Feira de Ciências, elas podem se afiliar à ANPIC, e eles passam a receber, então, instruções, suporte pedagógico, instrucional, para a realização das suas feiras. Então, é uma forma de quê? De preparar as escolas para participar da FEMIC. No primeiro ano, como a gente não tinha essas coisas todas, foi muito sofrido, assim, lidar com esse processo, porque era tudo novo para todo mundo. Então, as escolas iam fazer as suas feiras e, às vezes, não tinha esse contato do que é uma feira investigativa, do que é uma feira que promove iniciação científica. Então, a rede, ela foi uma forma da gente poder oferecer suporte para as escolas, para que as escolas pudessem se apropriar dessa nova dimensão, desse boom todo que a Feira de Ciências é hoje, para a produção das suas práticas em relação a ciências. A gente tem um outro projeto, esse projeto ele é uma parceria entre a associação e a UENG, através do meu cargo lá dentro da universidade, que é o Ateliê Pedagógico de Divulgação e Popularização da Ciência, e através desse ateliê a gente faz um curso de formação de avaliadores e produz vários recursos educacionais. A avaliação nas feiras sempre foi um ponto muito cheio de situações, assim. Porque o que a gente percebe é que se não houver um cuidado muito grande com esse processo de avaliar e premiar, ele pode atrapalhar
todos os outros resultados envolvendo as feiras. E aí a gente percebeu o quanto que era importante a gente formar esse avaliador para esse olhar que nós temos para a feira, né? O olhar da aprendizagem, não o olhar da competição, o olhar para entender a diversidade de estudantes que tem ali fazendo um projeto, entender o contexto. Então, é um curso que foi muito voltado para isso. Então, as formações continuadas, elas são importantíssimas mesmo, em cada etapa desse processo. A gente tem um projeto de 2019, que chama Elas Consciência. Aí eu acho que quando a gente começa a ler esses projetos, pensa assim, tá explicado porque tem tanta menina fazendo Feira de Ciências em Mateus Leme, fazendo Feira de Ciências em Minas. Esse projeto, ele aconteceu através de uma chamada do CNPq para meninas nas ciências exatas, engenharia e computação, e nós submetemos e tivemos a aprovação do projeto. E aí, a partir dele, a gente envolve meninas e incentiva elas para a participação na iniciação científica. Não necessariamente nas feiras de ciências, mas é empoderar essas meninas, essas professoras para essas áreas. E aí a gente tem muita oportunidade de discutir sobre o papel da mulher na ciência brasileira, o papel da mulher na investigação científica, né, e o quanto a gente precisa pensar sobre isso de um modo geral. E aí acabou que o projeto permaneceu na associação, mesmo depois do edital, e tem as suas atuações. Tudo isso que eu estou mostrando fica lá no site do AMPIC também. Aí quem quiser participar, inclusive, que são projetos todos que a gente abre, né? Alguns são específicos para Minas Gerais, mas muitos a gente abre nacionalmente. Recente, a gente lançou as lives AMPIC, inclusive tem uma hoje, 18 às 19 horas. Essas lives, a gente está na segunda live agora, a gente fez isso para esse momento de pandemia, que é uma forma de chamar os alunos para conversar. Então, uma entrevista com esses pequenininhos, assim, que fazem ciência, que fazem investigação, que são sujeitos de trajetórias muito incentivadoras. Então, hoje participa 2 meninas de 7º ano, e aí a gente fica escutando, né, aí eu falo das outras, né, as outras lives, escutando eles falando, e fica pensando quanto que isso traz oportunidades, quanto que esse processo muda mesmo a vida dessas crianças e desses adolescentes. Eles se transformam em outras pessoas. Então, é isso que compensa, né, essa trabalheira toda que a gente tem, isso tudo que a gente faz. Tem a série Boas Práticas, que também foi lançada agora, durante a pandemia, para incentivar os estudantes a falar sobre suas boas práticas em iniciação científica. Então, a gente faz muito isso de divulgação, para buscar os estudantes, para que eles se inspirem, né, nas trajetórias dos outros. A gente tem uma editora, para que tudo que a gente faça seja publicado. E eu levo muito isso a sério. Nós precisamos, enquanto professores da educação básica, eu também sou professora da educação básica, eu permaneço nos 2 cargos, buscar mais os nossos direitos enquanto pesquisa. Somos pesquisadores na educação básica, não é só quem está no ensino superior que faz pesquisa. Então, a gente publicar aquilo que a gente faz, validar em análise os trabalhos dos alunos, fazer registro de patente quando for o caso, sabe? Publicar um projeto dos estudantes numa revista científica. Esse processo todo, ele fomenta isso e faz com que nós sejamos vistos, assim, em termos até políticos mesmo, administrativos, melhor. Então, a gente não pode, nesse processo todo, assumir a posição de coitadinho. Né? A posição de coitadinho não cabe para o professor. A gente tem que se posicionar, né, em termos de pesquisadores, que é o que a gente faz nesse processo todo. A gente tem nossa revista científica, inclusive ela está aberta também para submissão de trabalhos. É uma revista que agora, nessa segunda versão, ela tem versões anuais. A gente vai ter o processo de indexação, depois vocês podem conhecer, quem tiver algum trabalho, né? Ela é exclusiva para projetos de estudantes em feira de ciências, não é a única no país voltada para feiras de ciências. Então, todos os trabalhos são de jovens e seus professores, e todos precisam ter passado por uma feira de ciências. Então, é dar voz a esse pesquisador jovem.
uma plataforma de iniciação científica para questões éticas, né, que a gente não tem isso através da plataforma Brasil. Fazemos pesquisa, temos as questões éticas relacionadas com a nossa pesquisa, mas a escola não pode estar lá nesse processo. Então, aqui é uma forma da gente suprimir a falta da plataforma Brasil nas pesquisas da educação básica. Tem um programa que nós estamos tentando agora levar para várias cidades, eu coloquei o exemplo de Juatuba. Então, a gente tem parcerias público-privadas com cidades de Minas, e a gente faz, através desse termo de fomento, todo um programa para estruturar a iniciação científica numa determinada cidade. E aí coloquei algumas coisas que estão acontecendo em Juatuba, a feira, o Clube de Ciências, tem um curso voltado para os professores, um centro de iniciação científica dentro da cidade, a gente implementou esse centro, com todos os recursos para que os estudantes pudessem fazer as suas pesquisas, fez uma exposição. E é isso, assim, sabe? Eu coloquei os principais, coloquei um pouco das nossas redes de contato, e estou à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? A gente conversar um pouquinho aí sobre isso. Acho que eu falo muito rápido, né? A gente fica empolgado com essas coisas todas. Parar de Fernanda, que fala inspiradora, nossa. Todos nós ficamos encantados com toda a trajetória, e eu acho que isso nos inspira, porque nós estamos num caminho, né, em Canoas, estamos percorrendo um caminho. E saber, assim, né, que um outro município já atingiu tudo isso que tu nos trouxeste, nossa, nos deixa mais empolgados para criar novas estratégias, né. Muitos comentários ali no chat sobre a tua fala, né, o pessoal foi comentando ali, mas uma das falas que mais me marcou foi, né, o que vamos fazer com esses filhos para mudar esse cenário, o que a gente vai fazer com essas crianças? Então, bem essa coisa de não fechar os olhos, né, e achar que a gente não pode fazer iniciação científica porque os pais isso ou as crianças aquilo, né, pelo contrário. Outra coisa que eu amei, assim, né, iniciação científica para todos, incluindo as famílias. Imagina as famílias poderem participar como pesquisadores também, né? Achei essa ideia fantástica. Indo muito para além, né? Para além da escola, para além do município, para além do país. Gostei muito. E essa ideia também da escola, a família e o aluno estarem sempre, né, nesse tripé, que é uma coisa que a gente busca muito, né, as escolas aqui em Canoas, a gente fala muito como a gente precisa da família, e vocês conseguiram, através da iniciação científica, trazer a família. Então, bom, né, eu acho que a gente tem que trazer mais ainda aqui no nosso município, tentar outras estratégias, porque vale a pena. Eu não vou monopolizar, senão eu vou falar demais. Quem é que gostaria de fazer uma pergunta ou uma consideração? Eu gostaria, também parabenizando a fala da Fernanda, né, é realmente inspiradora, ali algumas estratégias para a gente colocar a pesquisa, né, nesse lugar grandioso, assim, que ela deveria ocupar, e aí a gente luta para que ocupe, né, nas escolas. Eu sou coordenadora em escolas de educação infantil e participo da FEMUCITEC, e ano passado a gente teve uma participação bem significativa, né, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez depois de um tempo que a educação infantil não participava. E aí eu queria te fazer algumas perguntas bem operacionais, assim, no momento da apresentação dos pequenos, né? De que forma que vocês organizam isso aí, o número de crianças que apresentam os trabalhos, quem que é responsável por essas crianças no dia da apresentação, né? Como que eles se relacionam ali com o stand, né? Se tem que ficar o tempo todo, se circula, enfim, essa questão mais operacional, assim, da participação dos pequenos. E a partir de que idade na feira de vocês as crianças pequenas, então, participam, né, da educação infantil? Ótima pergunta. Quando a gente falou que na FEMIC que íamos ter a FEMIC Júnior, a nossa FEMIC é a partir de 3 anos. Então, 3 anos de idade, nós estamos trabalhando quase com bebês. E aí foi um desafio muito grande no início, assim, como motivar essas crianças para que elas, através da brincadeira, que a educação infantil é o lúdico, que tem todo, né, o cuidado, todo cuidado não, é o que media toda a prática, para que eles participassem e realmente começassem a fazer esse contato com a educação científica.
Então, nós trabalhamos com grupos de, no máximo, 3 estudantes, mais uma professora e uma orientadora, né, um professor e um orientador, então 2 sujeitos. Chamamos muito a família para a participação no projeto, então costuma, em tudo assim, nos grupos de WhatsApp, nos grupos, nos relacionamentos variados, as famílias fazem parte da fala da pesquisa. Na fala da pesquisa, eu falo assim, nas decisões que essa pesquisa toma. Então, a criança, ela tem a oportunidade de dialogar ali com a sua família sobre o que ela está desenvolvendo. E isso vai acontecendo na escola. Geralmente, as professoras, elas mediam isso através de um projeto maior. Então, elas começam um projeto, né, na escola, direcionando, assim, através de uma temática. E, a partir dessa temática, surgem os estudantes que gostaram mais. Então, ela pega, a partir daquele tanto de projeto que a professora de educação infantil faz, ela vai buscando quem são aqueles olhares mais atentos a determinados assuntos que foram tratados ali no decorrer do tempo, e ela pesca esses estudantes para a iniciação científica. Então, não é imposto, não é aquela coisa que chega assim, olha, nós vamos agora, a turma toda, falar sobre X assunto, e aí nós vamos escolher 3 para poder ir lá para a FEMIC. Não é essa a ideia. Então, são dadas várias oportunidades sobre aqueles vários assuntos, e escolhem-se, né, a partir dos olhares atentos das crianças, aqueles que vão participar. E aí, na nossa feira, eles ficam de 9, varia um pouco esses horários, assim, variam muito de um ano para o outro, mas eles ficam o dia todo no stand. Aí, o que a gente faz é promover brincadeiras. Então, sempre tem as atividades integradas. Então, durante a FEMIC, toda a FEMIC, a gente tem essas atividades, aí nós convidamos pedagogos, oficineiros, contadores de história, e aí a gente faz esse rodízio. Então, a cada 1 hora tem uma atividade diferente acontecendo. E eles realmente abandonam o estande naquele momento e vão brincar de uma outra forma, porque eles são crianças. Eu não quero que uma criança fique ali o tempo todo sentada, olhando para frente. Eles acham aquilo um tédio, ele nunca mais vai querer fazer ciência na vida. Então, tem que brincar. E aí a gente faz oficina de slime, oficina de bolha de sabão, conta uma história. Tem hora que eles cansam, eles querem dormir, então deixa eles dormirem também, sabe? Põe os colchãozinhos lá num canto que a gente tem, porque a FEMIC, ela acontece numa pousada, então todo mundo dorme, come, acorda junto ali todos os dias, o tempo todo. Então, isso faz com que a gente tenha mais oportunidades também para esse cuidado com a criança. Mas é buscando mesmo entender aquele sujeito infantil que está ali na prática. E eles fazem, inclusive, projetos investigativos, né, a partir daquela pergunta infantil que eles têm. Então, é buscando isso, assim. Fernanda, tá me ouvindo? Sim. Tá, obrigada. Você colocou que acontece numa pousada, é um ambiente fora do espaço escolar, isso. E eles permanecem lá por mais de um dia? Como é que funciona? As nossas feiras escolares aqui dentro da cidade, então, por cada escola, acontecem no espaço da escola. Então, são eventos que geralmente duram 3 dias. Então, os alunos nas escolas, então, primeiro eu vou falar, não estou falando da FEMIC, né? Então, eles têm o primeiro dia para montagem dos projetos, então a gente abre manhã, tarde e noite, conforme cada turno escolar, e eles vão e organizam os projetos dentro da sala de aula. Então, ficam geralmente 5, 6 projetos em cada turno, cada sala, naquele espaço. E são espaços muito próximos àquele espaço do stand da Feira de Ciências Externas. Então, a gente não deixa uma sala inteira, para não ter a exposição exagerada, sabe? Aquela coisa da feira show. Então, ali eles colocam o diário de bordo, eles colocam o projeto escrito que eles desenvolveram, conforme a faixa etária de cada um, que a gente também não exige um relatório de uma criança de 3 anos. E ali eles colocam um pôster que foi feito um cartaz que tem um desenho, mostra o desenvolvimento da pesquisa, se tiver algum protótipo, coloca junto. Então, nesse primeiro dia eles montam, vão embora para casa. No segundo dia eles vão para fazer a exposição, então eles têm um dia todo de conversa com o público e com os avaliadores, e num outro dia, que varia conforme cada feira,
que pode ser seguinte, ou às vezes daí uma semana, a gente faz a cerimônia de premiação. E aí, pós-cerimônia de premiação, a gente busca um feedback para que eles consigam entender, né, o que foi esse processo avaliativo. Agora, a FEMIC, ela já recebe estudantes do país inteiro, então os estudantes precisam dormir na FEMIC. Então, o maior desafio nosso era o espaço para fazer isso. No início, eu pensei em fazer ciência na praça, sabe? Colocar todo mundo na praça, fechar o único hotel da cidade, botar todo mundo lá dentro e bora lá. E eu fiquei muito preocupada com a questão das crianças pequenas, porque seria rua, trânsito, né? Os perigos todos. E aí a gente começou a fazer essa parceria com essa pousada, ela é uma pousada bem grande, que tem uns dormitórios maiores ainda, então é uma loucura, assim, os dormitórios, mas a gente consegue também oferecê-los num custo muito baixo para as escolas participarem, então isso faz com que a FEMIC fique bem acessível. E aí eles chegam, então, na segunda, pela manhã, e vão embora na sexta-feira à noite. E aí a gente busca no aeroporto, na rodoviária, e devolve também no aeroporto, na rodoviária. E aí tem o horário da feira, então é aquela coisa assim, olha, agora acabou a feira, o meu estande está ali, eu estou almoçando aqui do lado, meu quarto é ali, eu tomo banho no outro canto, fica todo mundo junto. Então é como se fosse uma festa de 1.000 pessoas. Então, é bem intenso, assim, para os professores, sabe? Eu entendo que eles cansam bastante também, mas é como se fosse um retiro científico. É legal. É uma experiência diferente. É muito comum isso acontecer fora do país, né? No país ainda não... No Brasil não é comum esse tipo de atividade, mas fora tem muitos acampamentos científicos. A gente segue essa linha. Eu imagino que o pessoal está se perguntando sobre financiamento para toda essa estrutura, assim, né? Acho que tu já mencionou um pouquinho, mas se tu puder aprofundar, assim, né, a verba. E tem valor de inscrição para alguma categoria? Tá. Então, o nascimento da AMPIC foi muito por essas questões financeiras, porque enquanto escolas estaduais, escolas municipais, a gente tinha muita dificuldade de lidar com essas questões de patrocínio, porque o que é público buscar patrocínio é bem complicado, todos vocês sabem bem disso. Então, quando a gente fundou a AMPIC, ficou muito mais fácil para a gente buscar essas parcerias com as empresas. Mas fizemos a primeira FEMIC com um pouco mais do que R$7.000, e foi uma loucura, assim, sabe? Mas conseguimos fazer através das parcerias com as empresas. Nós não temos taxa de inscrição em nenhuma modalidade da FEMIC, não cobramos nenhum valor. O que os estudantes precisam custear, porque nós não conseguimos oferecer, são suas despesas, né, de alojamento, hotel e alimentação. Mas, mesmo assim, também a cada ano a gente tem conseguido suprir um pouco essa demanda para que não fique oneroso para a escola. E a gente também procura oferecer pacotes, assim, né, gratuitos para determinados estudantes. Então, às vezes, uma escola X que tentou muito, né, mas não conseguiu o recurso para aquela alimentação daquele grupo de estudantes. Aí a gente faz... vamos dizer que a gente paga para eles a alimentação. E aí a gente faz isso através da chamada pública do CNPq, que é o nosso principal fonte de recurso, aquela chamada de Feira de Ciências, que o CNPq abre anualmente. Temos a parceria da Prefeitura de Mateus Leme, que nos custeia com uma parte desse processo, e as empresas que entram como parceiras. Então, é um trabalho muito difícil o ano inteiro de busca. Então, mal termino uma FEMIC, eu já estou cheia de ofício, mandando ofício para todo lado, oferecendo parceria. Então, você me dá tanto e eu coloco seu nome bem grande, assim, na minha camisa, você me dá tanto e eu uso o seu chapéu lá no dia, na hora que eu for fazer a premiação, e por aí vai. Uma coisa que é da nossa prática é que a gente não dá premiação em dinheiro, nem premiação com prêmio, nossas premiações são sempre em troféu, medalha e certificado e as credenciais, porque a gente entende que o maior prêmio daquele estudante foi a participação, foi a aprendizagem. E aí a gente vai fazendo na medida que dá. E o que é importante, assim, a cada ano vai melhorando. Então, eu sempre falo muito isso, né? A cada ano tem ficado mais confortável.
E é ótimo que isso fique mais confortável, porque tem que ter muito fôlego no início, e a gente não consegue manter esse fôlego a vida inteira. Então, precisa suavizar, né? Que senão também haja vida de dedicação a esse processo todo. Assim. Então, é mais isso, o nosso financiamento. E a associação também, ela tem os associados, e os associados têm as contribuições para manter a AMPIC funcionando. Mas tem as coisas que a gente, né, as publicações, essas coisas todas. Mas tudo tem a sua cota também para atender a todos. Nada assim, eu procuro muito fazer com que não seja por falta de dinheiro que o estudante participe. Mas é claro que algumas vezes alunos deixam de participar por falta de dinheiro. Então é uma questão política, muito séria mesmo, e que a gente precisa, em todo momento que a gente puder falar sobre isso, né? Como é que a gente vai fazer educação de qualidade sem investimento de verdade, né? Eu teria uma pergunta. Primeiro, eu quero parabenizar, assim como os colegas estão fazendo, pelo excelente trabalho que tu conduzes, assim, na frente da AMPIC, né, e da FEMIC, que encanta a todos nós, né? A gente sai, assim, sai não porque estamos aqui ainda, mas, assim, a gente fica muito... eu fico cheio de ideias e cheio de expectativas de colocar tudo que a gente viu aqui em prática, né? Eu gostei muito assim, de diversos pontos da fala, mas eu quero aqui ressaltar o da revista, né? Eu achei muito legal esse periódico, então, anual aí, que é a revista Protagonista, porque eu penso que esse é o caminho, né, para a valorização dessa autoria das pesquisas que são produzidas na educação básica, né? Nós, enquanto profs, assim, a gente tem os nossos caminhos, a gente já fez educação superior, né? A gente sabe o caminho, apesar de que tem que aumentar, né? Eu acho que aqui em Canoas nós temos uma cultura do professor-autor que é muito influenciado por um projeto que nós temos aqui, que é o Saberes em Diálogo, que é bem assim, de fomentar a pesquisa nas escolas, né? Mas também precisa ser feito isso pelo viés dos alunos, dos estudantes que estão participando dessas pesquisas, né? Então é muito interessante que revistas como essa estejam acontecendo, né? Eu me lembro de duas que tem, que é a InCiência, do Colégio Dante Alighieri, e a Ciência Prima, que eu acho que é da BRIC. E então é muito legal eu ter notícia dessa aqui, né, conduzida por vocês. E aí eu tenho uma dúvida, porque assim, se eu não me engano, da do Dante Alighieri, eu acho que tem que participar, aliás, a publicação é feita através de convite, né, eu acho que da BRIC também, se não me engano. Então eu queria saber como é que funciona essa da revista Protagonista. Vocês fazem o convite, tem que participar da FEMIC, ou assim, pode ser publicação de trabalhos realizados em qualquer outra feira do Brasil, assim, né? Aí fica essa minha pergunta. Ela funciona que nem um periódico, qualquer um periódico nacional. Então, não é por convite, é por submissão. Fica aberta a submissão. Eu fiz aquela propaganda, né? Tá aberto, mas é porque fica aberto o ano inteiro, sabe, gente? Então, durante todo o ano, o professor, mais os seus estudantes, ele entra no site da AMPIC, faz a submissão do trabalho, aí esse trabalho, ele primeiro é analisado por a equipe editorial, pelo corpo editorial, no qual eu faço parte, mais duas outras colegas professoras, e aí, a partir desse ponto, ou a gente devolve para o estudante fazendo contribuições para que ele, né, refaça aquele processo, porque tem que ter esse cuidado, porque é uma escrita de jovens, né, o professor é um orientador, ele não pode escrever para o aluno, e aí a gente devolve para ele com esse suporte para que ele envie de novo, e se não precisar dessa parte, a gente já manda para revisão pelos pares. Então, a gente tem um banco de consultor dentro da associação, e esse banco de consultor, ele faz a análise entre os pares, igual qualquer periódico, né, internacional. E aí faz essa avaliação, se tiver aprovação entre os dois, aí a gente manda aqueles resultados para os estudantes, eles fazem as considerações, e o trabalho é considerado para aquela edição. Se a gente tem mais trabalhos do que a edição anual permite,
Aí a gente guarda aquele trabalho para a edição do ano seguinte. Então, o mesmo caminho no periódico comum. A primeira edição nossa, como era tudo muito novo, a gente fez alguns convites, mas não eram convites assim, você manda que você vai ser aceito. A gente meio que falou assim, olha, seu trabalho é bom, hein? Se você submeter aqui, tem chance de ser aprovado. Então, vamos lá submeter? E aí eles submeteram e passaram por todo esse caminho. Então, não é que o convite faz com que o trabalho já seja aceito, mas é mesmo para chamar. A gente tem que fazer essa operação de chamar o tempo todo, porque eles não sabem, as crianças não sabem o que é isso. Um jovem não tem nem noção do que é uma revista indexada. Então, eles precisam da nossa constante divulgação. Mas aí, a partir de então, a gente faz nesse processo. Eu acredito que esse ano a gente vai fazer uma edição especial também, porque temos muito trabalho, né, acumulado. Aí a ideia é que passe a ser semestral a nossa revista. Muito obrigado pela resposta. Eu realmente fiquei muito feliz de saber, assim, eu acho que é legal. Eu aqui, para a nossa rede de Canoas, eu sou um defensor de que a gente tem, assim, essa prática, né? Nesse projeto Saberes em Diálogo, eu acho também que teria que ter um periódico para nós, profs, e para os alunos também, né? Mas, então, é legal ter essa revista aí como referência, até para a gente conhecer, né? Para os trabalhos legais que a gente tem aqui na nossa rede. Tem a Escola MF 7 de Setembro, que é a nossa grande referência, assim, aqui na pesquisa, né? O professor Roberto está aqui. Eu não sei se o Alisson está, a Mariana, mas, enfim, é uma escola que desenvolve muitos projetos e já foram para outras feiras, e eu acho que é legal, assim, a gente ter esse norte, né, de que os nossos alunos têm como escrever e publicar em periódicos. Então, parabéns. Muito obrigado pela resposta. Inclusive, Jonathan, né, o que a gente sempre, nossa equipe sempre teve, assim, como prática, antes da protagonista, antes da editora, né, que são coisas mais recentes, aí, dos últimos 3 anos, toda feira que nós fazíamos, a gente organizava os resumos dos anais e registrávamos o ISBN, porque a gente pode registrar ISBN, eu estou falando assim, porque às vezes essa informação não é dada para todos. Qualquer uma pessoa física pode registrar o ISBN. É só fazer o cadastro da Biblioteca Nacional e fazer esse registro. Então, é uma forma de certificar os trabalhos dos alunos. Então, nós nunca deixamos de organizar os anais, nunca deixamos de, às vezes, juntar, sabe, os melhores trabalhos e fazer um e-book com esses melhores trabalhos com registro de ISBN, porque aí o ISSN fica para a revista científica e o ISBN para essas outras produções. Isso tudo em custo zero, porque a gente mesmo diagrama, a gente mesmo faz a arte, né? O menino tal desenha a capa e o negócio flui assim, a custo zero. Da experiência da Fernanda, né, eu tive a oportunidade de participar da primeira FEMIC, né, lá em Mateus Leme, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi essa questão de ser uma pousada, né, porque, na verdade, quando a gente está fazendo a avaliação, a gente está escutando o que está rolando nos estandes, né, o que eles estão conversando. E o bacana de tudo isso, né, que eu também acho que é uma das grandes aprendizagens oportunizadas pelas feiras, é essa troca que os alunos devem ter com as outras escolas e com os outros participantes. Porque aí, de verdade, que eles vão ter as aprendizagens deles consolidadas. Porque, na verdade, eu, como avaliadora, quando eu passo ali, eu estou vendo o trabalho dele apresentado no único momento, né? Enquanto que ele conversando com os pares, conversando com colegas, porque eles têm a oportunidade de procurar colegas com trabalhos semelhantes dentro desse ambiente da pousada, e eles fazem as festas, eles se reúnem, eles trocam contatos, então isso é muito bacana. A refeição, o almoço também que eu fiz lá é num ambiente bem amplo, onde eles podem sentar com quem eles quiserem, né? E esse momento também é muito rico, né? Então, eu acho que são coisas que, claro que nem tudo isso a gente
pode trazer para a nossa FEMUCITEC de cara, mas são coisas que a gente pode pensar, né, que é um ambiente compartilhado de refeições, quem sabe num próximo momento, aonde eles possam de verdade serem, porque o que a gente percebe, né, na feira, é que eles ficam muito reunidos e presos à questão da escola, né, aqui fica a escola tal, aqui fica a escola tal, enquanto que eu acho que teríamos que estudar, planejar, né, momentos onde eles se misturassem de verdade, aonde eles tivessem que visitar os outros estandes, aonde eles tivessem que procurar esses colegas, quem sabe, né, oportunizar um local de refeição, um momento onde eles pudessem fazer essas trocas também. E isso vale também para os professores, porque assim como os alunos ficam imersos nessa pousada por todo esse tempo, os professores também. Então, é um momento, assim, eu acho que é de uma riqueza, né, cultural, porque eles vão fazer trocas com cidades que eles nem nunca ouviram falar, né? Desde o primeiro momento, a FEMIC recebe escolas também de fora do estado, né? E também lá do interior, né, que pouco tem contato com as outras cidades. Então, isso é muito bacana. Claro que a nossa FEMUCITEC, ela é uma feira municipal, ela não está ainda com os horizontes abertos para outros municípios, nem para outros lugares, mas é uma oportunidade dos nossos alunos poderem conhecer o que se passa nas outras escolas, outras realidades, né? Então, eu acho que a feira, ela não se restringe só ao momento do trabalho em si, né, da apresentação, ela é muito mais do que isso. Ela é um momento de troca, né, e de aprendizagens infinitas, dependendo de como a gente vê a feira, né? Outra coisa que eu também fiquei muito impressionada, eu participei de uma das reuniões da AMPIC, foi a questão dos alunos participando, de uma forma, né, de opinar, de ter o seu papel dentro daquele movimento muito ativo. Não era uma professora dando ordens, né, ou orientando um aluno, cada um sabia o que estava fazendo ali, cada um né, ia tomando as suas atitudes, ia conversando, tirando foto, o outro ia fazendo a ata, o outro já ia preparando outra coisa. Então é uma coisa muito bonita, né, de ver a participação de todos de uma forma ativa, que eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem a aprender, porque muitas vezes o professor acaba monopolizando o trabalho, nem se dá conta muitas vezes, né? A gente acaba fazendo isso quase que instintivamente. Deixa que eu faço isso, deixa que eu carrego aquilo, né? Deixa que eu tomo conta disso. E eu acho que quando a gente fala em protagonismo, o protagonismo tem que partir de todos os lados, né? São das pequenas atitudes, fazer com que o aluno participe da organização da feira dentro da própria escola, aonde eles possam, que nem a Fernanda falou, criar arte para fazer, né, o banner da escola de entrada, onde eles possam receber os visitantes, receber os avaliadores. Então, são muitas coisas para a gente pensar. E eu queria agradecer novamente a Fernanda pela fala dela, porque, assim, para mim, assim, foi muito inspirador, né? É uma certeza de que é uma, assim, é uma área que me encanta, que eu sou apaixonada, e eu vejo que realmente é um dos caminhos que, se a gente quer buscar, né, a ciência para todos, né, porque a gente está passando por um momento bastante complicado hoje na questão das ciências, né? Essa questão de negacionismo e entre outras coisas mais, né? E que, se a gente quer atingir as famílias, a feira se mostra como um local de excelência, né? Trazer a família para a escola, trazer a família para a discussão, né? Já que o que os nossos alunos, né? Os nossos alunos estão levando para suas famílias. Por que as famílias, nesse momento da pandemia, não podem estar, né, sendo instigadas e convidadas, de uma certa forma, a fazer essa pesquisa em conjunto, já que o ambiente de pesquisa hoje, o laboratório, é a nossa casa? Então, assim, eu agradeço muito a tua fala, Fernanda. Eu acho que todo mundo aqui está fazendo as suas reflexões, né? Está vendo, assim, que, claro, nem tudo o que tu falou vai ser aplicável na nossa realidade, mas muita coisa a gente pode pensar, repensar e, quem sabe, né, planejar para as próximas edições da FEMUCITEC presenciais e mesmo para essa agora, né, uma avaliação onde nós temos um retorno para esse aluno, que é muito importante, né, fazer com que a fala do aluno chegue nas famílias, já que agora, né, nossos trabalhos vão ser expostos no site, como que a gente vai chamar as famílias para
para também assistir, né, não só dos alunos, mas dos outros. Então, fica bastante, muitas lições aqui para a gente pensar na nossa, né, FEMUCITEC. Muito obrigada. Agradeço. Eu que agradeço muito assim, o convite. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas todas, me coloco à disposição, se vocês precisarem na feira de vocês, que a gente puder contribuir, que é isso mesmo, né? Um contribuindo o outro e com o outro, que a gente vai fazendo essa rede de contato, inclusive trazendo os outros públicos. Não somos só nós, professores, que temos que ter essa responsabilidade. Então, assim, chamem os alunos mesmo para participar, deem poder para que eles tomem decisões nesses espaços. Eles são a maioria. E se eles quiserem, o negócio não tem como dar certo, não. Então, é sempre, assim, um prazer muito grande falar sobre Feira de Ciências. Eu acordo e durmo pensando em feira, nesse movimento todo. Durante a pandemia, que a gente tem feito isso ainda de uma forma muito mais ativa. Então, estou à disposição, juntamente com a associação, para o que vocês precisarem, tá? Muito bom. Nós agradecemos e com certeza não será, essa foi a nossa primeira conversa, assim, não será a última, Fernanda, porque eu acho que todos saímos, como a Mônica falou, nós já éramos picados, né, por esse bichinho da feira, mas agora a gente quer ir muito além, né, acho que foi inspirador, eu quero muito te agradecer os colegas, né, que participaram, e a nossa diretora da Diretoria de Formação, Pesquisas e Projetos, a Juliana Aquino, esteve ali conosco o tempo todo acompanhando, né, e com certeza as ideias que hoje a gente não vai conseguir colocar em prática, a gente vai ir traçando estratégias, né, pessoal, acho que isso foi bem importante, estratégias para chegar onde a gente quer. E avisar, pessoal, que eu coloquei ali no chat o link da certificação, vocês preencham, né, nós vamos encaminhar daí pelo sistema, um certificado, e eu acho que agora a gente pode tirar uma foto para encerrar, quem quiser abrir a sua câmera, né, hoje as nossas fotos são só assim, né, por retângulozinhos, mas acho que é um registro importante dessa conversa que foi tão produtiva. Gabi, eu acho que vale deixar o convite para a live do dia 30, né, que a gente vai esclarecer sobre o... Sim. Até questionaram ali no chat, né, pessoal, nós vamos fazer uma live só para conversarmos sobre o edital da FEMUCITEC, que está bem diferente, né, em virtude do isolamento, então é importante que participem, tá, às 14 horas. Mas nós também vamos enviar nos grupos todos, né, o acesso direitinho. Todo mundo abriu a câmera, vamos tirar a foto, então. 1, 2, 3, X. Isso. Pessoal, muito obrigada, Fernanda, gratidão. Eu que agradeço, turma. Muito bom.